Temos aqui uma questão muito interessante, que é essa 171 de 2018. Bom, então ela traz ali um enunciado cheio de informações, como de costume, das provas do Enem. Eu já estou com a resolução dela aqui, que eu acho que fica melhor para a gente ter essa visualização e ir conversando em relação a ela, fica mais fácil de organizar. Bom, então ele traz ali as informações em relação à densidade. Ó, vou ir lendo ela, que eu vou ir reproduzindo a linha de raciocínio que eu fui fazendo, inclusive os pontos de dificuldade que eu fui encontrando e as tentativas que eu fui fazendo, tá? Então, ela fala assim, peraí. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Então, nesse momento aqui, eu já anotei a formulazinha que vou calcular a densidade, porque eu já imaginei que ia precisar dela e, de fato, precisei. Então, eu chamei assim, D de densidade, N o número de transistores por centímetro quadrado e a área considerada. Beleza, continuei. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Ó, então, aqui, eu já, nesse momento, calculei a densidade, porque eu imaginei que vou precisar disso com certeza. Então, ó, a densidade sendo N 100 mil, e a área ali, que eu chamei de A, 0,25. Então, se a gente coloca isso aqui nessa formulazinha, dá uma densidade de 400 mil transistores por centímetro quadrado. Beleza, aí. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Tá, então, beleza. A partir daquilo ali, a cada 2 anos, a gente o dobro, e o dobro, e o dobro. Nesse momento, duas coisas vieram na minha cabeça. Uma PG, e naquele parênteses ali, Lady Moore, o que me veio esse nome na cabeça, porque dentro de lógica matemática, esse nome é comum, assim. Eu pensei, bom, será que essa Lady Moore, porque eu não conheço nada de computador, aqui ele estava me dando alguns dados, mas eu não sei a respeito de ciência da computação. Então eu pensei, será que essa Lady Moore, chama de Moore, tá? Essa Lady Moore aí, é uma fórmula? Se for uma fórmula, eu posso usar ela. Então, como ele colocou entre parênteses, me chamou a atenção. Fui dar uma pesquisada, mas não é. A lei de Moore só fala isso mesmo, que a cada 2 anos a densidade ali vai dobrar. Então, não me serviu de nada. Na sequência, ele me falou que considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. Nesse momento, já lembrei de um conteúdo que é equação exponencial com uso de log. Normalmente, as questões que vão usar esse conteúdo fazem isso, dão um valor para um determinado log, tipo log de 2 na base 10. Porque daí lá no meio dos exercícios, a gente vai ter que aplicar um log na base 10, vai desenvolvendo, vai aparecer um log de 2 na base 10, que a gente substitui por 0,3. Então, nesse momento da leitura, eu já pensei, vou ter que fazer uma função exponencial e aplicar log dos dois lados. Mas, continuei. Aí ele fala, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Bom, então, beleza. Pensei, vou precisar de uma formulazinha dessa. E a história da PG não me saiu da cabeça, porque a cada 2 anos dobra. Então, aqui encaixou muito certinho, assim, lá pelas tantas, tipo assim, o D1 seria 400 mil, que é a densidade inicial, aí ela vai dobrando, 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 lá pelas tantas eu tenho um DN, que eu quero que seja 100 bilhões, e aí eu quero descobrir quem é esse N, porque tipo, o D1 seria 1986, o D2 seria 1988, o D3 seria 1990, e assim por diante. Então, se eu tenho esse N, eu consigo calcular que ano que é, a partir de 1986.
Então, fui para uma PG. Então, organizei isso aqui, só registrei aqui isso que eu falei. Então, se a densidade dobrará a cada 2 anos, nós podemos formar uma PG de razão 2. E aí, eu fiz só esse parâmetro aqui, tá? De D1, 1986, D2, nanana, e assim sucessivamente. Então, aí eu trabalhei com esses 1, 2, 3, e daí lá no final, depois que eu achei o N, eu voltei para fazer o cálculo de qual ano que vai ser. Aí aqui começou os trabalhos, né? Então, ó, PG, D1, 400 mil, que seria o A1, né? Mas é que eu acabei chamando de D1, por causa de densidade. Q, que é a razão 2. E aí, a ideia é bem essa, nós queremos encontrar o N, tal que o DN seja 100 bilhões. Então, aqui só para ter certeza, né, que você lembra, então, seria uma PG assim, D1, D2, D3 e assim por diante, até o DN. Então, a gente quer saber quem é esse N, porque se a gente sabe que o 1 é 1986, o 2 é 1988, se eu tiver esse N, eu consigo calcular esse ano, que é o que ele está perguntando. Então, eu peguei a fórmula do termo geral de uma PG, ao invés de chamar de A, eu chamei de D, mas, ó, o AN, o A1, Q elevado a N menos 1. Eu tenho esses dados todos, olha, o DN, que é o que eu estou querendo encontrar, na verdade, eu quero encontrar o N, né, mas aí o DN seria 100 bilhões. Então, aqui eu escrevi em notação científica para sair com esse tanto de zero aí, né, então seria 1 vezes 10 na 11. O D1 é aquele primeiro lá, o 400 mil, que eu também coloquei em notação científica. Razão é 2 elevado a N menos 1. Então, agora, perceba que olhando para isso aqui, ó, eu fico com uma equação em que a única incógnita é o N. Pronto, é só resolver. Só que aí ela é uma equação exponencial e resolver pode não ser tão simples assim. Mas eu já imaginava, porque se ele me deu um log ali, é porque a coisa vai travar em algum momento. Toda vez que a gente pega uma equação exponencial, a primeira tentativa deve ser assim, ó, deixar uma base e um expoente de um lado, uma base e um expoente do outro lado. A primeira coisa que a gente deve fazer é isso. Então, passa para um lado, passa para o outro. Eu gosto sempre de colocar a base com o expoente que tem a letra do lado esquerdo e o restante do lado direito, porque eu tenho toque de deixar ao contrário. Parece que está do avesso para mim. Então, eu fiz isso, ó, passa o 4 vezes 10 na 5 ali para o outro lado, vai, divide, não sei o quê. Então, eu chego aqui assim, ó, em 2 elevado a N menos 1, igual a 0,25, que é de 1/4 ali, ó, vezes 10 na 6. Aí eu tirei da notação científica momentaneamente, só para eu visualizar um pouco melhor, porque aí isso aqui é meio que uma regrinha que eu sugiro sempre para as minhas alunas e que eu aplico também na minha cabeça. Antes de eu pensar como que eu vou chegar na letra ali que eu estou querendo, já que, lembrando, a equação exponencial tem duas maneiras de resolver. Ou eu igualo as bases, ou eu aplico logaritmos. Esses são os dois métodos. Então, para aplicar um ou outro, eu tenho que arrumar ela primeiro, porque senão eu não vou conseguir visualizar. E arrumar, como eu disse, é uma base, um expoente, uma base, um expoente. Então, como aqui desse lado estava como se fossem duas coisas, eu tirei a notação científica para a gente enxergar como uma coisa só mesmo, para ver se ia dar para igualar as bases. Embora eu soubesse que não ia dar, porque ele me deu aquele log. Mas, vamos lá, eu sigo o protocolo. O protocolo é, primeiro, tenta igualar as bases. Como a gente tenta igualar aqui, não vai dar, né? Não existe um expoente que eu aplique para o 2, porque eu teria que deixar na base 2. 2 elevado a ninguém vai dar 250 mil. Então, eu já pensei, bom, vou ter que aplicar log. Nesse momento da teoria ali, do conteúdo de equação exponencial com uso de log, você aplica log dos dois lados e é você que escolhe a base que você vai aplicar. Só que aí, quando ele me deu um valor de log, eu vou escolher aquela base ali, óbvio, porque senão não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu apliquei um log na base 10 dos dois lados. Lembrando que a base 10 eu não preciso escrever, né? Peraí, isso aqui era uma tentativa de escrever um 10. Aqui assim, né? Às vezes eu até escrevo... Ah, não, nem escrevi. Às vezes eu até escrevo para visualizar melhor, mas não precisa escrever. Apliquei dos dois lados. E aí aqui, ó, eu voltei para a notação científica, aquele 250 mil.
Porque daí eu já tinha visualizado, é melhor trabalhar com a notação científica, tá? Porque senão a gente também fica travado. Você vai ver aqui na hora que eu vou desenvolvendo, se ficar no número grandalhão, não vai dar certo. Beleza, apliquei log dos dois lados, agora a teoria me fala que eu devo derrubar aquela letra ali, que é incógnita, pelas propriedades de logaritmos. Então, derrubo esse aqui para frente, aí sobra log de 2 na base 10. Nesse lado aqui, ó, eu apliquei a propriedade de que quando no logaritmando nós temos um produto, a gente pode abrir em dois logaritmos através da soma. Então, ficou log de 25 na base 10 mais log de 10 elevado a 4 na base 10. Desse lado esquerdo, no lugar de log de 2 na base 10, eu coloquei o 0,3, que foi o que ele me deu no enunciado. Do lado direito, eu mantive esse log de 25, porque eu bati o olho nele e eu não vi uma luz no fim do túnel. Porque log de 25 na base 10 não dá para resolver. Eu, assim, de cara, eu visualizei, até coloquei do ladinho, assim, log de 25 na base 10. Como que seria? Isso que seria igual a 1x, 10 elevado a x igual a 25. Como que resolve? Não dá para resolver. Você tenta igualar as bases, não dá. Se você tentar aplicar log, você vai voltar para a mesma coisa. Então, travado. Aí pensei, bom, deixa ele ali um pouco, então, deixa eu dar uma limpada no restante, depois eu me preocupo com ele. Nesse daqui, olha, o que eu fiz? Peraí. O que eu fiz naquele ali, ó? Eu derrubei o 4, aí ficou 4 vezes o log de 10 na base 10. Só que log de 10 na base 10 é 1. Tem uma propriedade de logaritmos que diz isso, que quando o logaritmando é igual à base, isso aqui dá 1. Então, já deixei fora e coloquei só o 4. Aí eu olhei para a minha equação e visualizei o seguinte, olha, eu preciso agora resolver aquele log de 25 ali, ó. Olhei para as alternativas, eu vi que não tinha nada de log, que às vezes a gente está fazendo alguma questão e nas alternativas tem log, então daí você percebe que não vai dar para resolver, você vai ter que ficar carregando aquilo lá mesmo até o final. Mas aqui não era o caso, então eu pensei, bom, preciso dar um jeito nesse log de 25. Então eu abri assim, ó, como se fosse um parênteses, pensei um pouquinho e lembrei de algo que eu tenho, inclusive, uma lista de exercícios disso, se você precisar, eu posso te passar, que foi assim, ó, bom, se eu enxergar esse 25, porque eu fiquei pensando, como que eu podia enxergar? O 25 não vai dar para resolver, mas será que eu não posso escrever o 25 como um produto de outros dois números, ou uma divisão de outros dois números estrategicamente escolhidos para que eu consiga, através das propriedades de logaritmos, sair daquilo ali? Por exemplo, sei lá, o 25 eu poderia escrever ele como se fosse 5 ao quadrado. Só que não adianta, eu testei, não vai para lugar nenhum. Ah, mas eu poderia escrever o 25, sei lá, como 12,5 vezes 2, não me serve de nada, mas poderia. Pensei na divisão. Ah, eu poderia escrever, por exemplo, como 50 sobre 2. Ou 100 sobre 2, não, sobre 4, que vai ser muito mais interessante, porque daí eu já visualizei que aconteceu o seguinte, ó. Vou escrever, então, o log de 25, no lugar do 25, eu vou escrever 100 sobre 4, que é a mesma coisa que 25. Então, eu vou ficar com log de 100 sobre 4. Agora, eu aplico aqui, ó, aquela propriedade de logaritmos, que quando eu tenho um quociente ali no logaritmando, eu abro em dois logaritmos através da subtração, assim, ó. Beleza? Agora as coisas começaram a clarear. Por quê? 100 é 10 ao quadrado. Como aqui é 10, eu já visualizei que eu poderia derrubar o 2 ali, ó, e ia ficar log de 10 na base 10, que ia ser 1. Beleza? E ali no log de 4, o 4 é 2 ao quadrado. Então, isso aqui ia ficar assim, eu derrubo o 2 aqui, ó. Só que daí, e aí sobra, aí fica assim, né? 2 vezes log de 2 na base 10. Só que o log de 2 na base 10 é 0,3 que ele me deu. Então, eu substituo e aí, resolvi. Então, isso aqui, ó, é uma estratégia que a gente usa muito em logaritmos, que quando você não consegue resolver, achar o valor do logaritmo com aquele número que você tem que tentar ir escrevendo aquele número através de uma outra maneira, por outros números, só que daí números estratégicos, números com os quais você consiga simplificar. Então, tem que ser números
que são... como que eu posso falar? Tipo, que é a base elevado a alguém, para que você consiga simplificar, ou no logaritmando que venha o valor que ele te deu. Aí você tem que ir testando e colocando um, colocando o outro, tá? No início não é tão óbvio de enxergar, não. Mas aí se você pratica bastante esse movimento aqui, de fazer exercícios assim, que pegam um número tipo 25 que não dava para resolver, você tem que escrever ele de outra maneira, se você treina isso bem, o seu cérebro vai ficando habilidoso em escolher adequadamente esses números, em perceber que ao invés de eu pegar 50 sobre 2, é melhor eu pegar 100 sobre 4, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa, tá. Então, agora, continuando, ó, no lugar do log de 25, eu coloco 1,4 aqui assim, ó. Então, eu voltei ali para aquela linha de cima, coloquei n menos 1, 0,3, 1,4 mais 4. E daí aqui, ó, tá fácil de resolver, né? Passa para um lado, passa para o outro, divide, não sei o que lá, a gente chega em n igual a 19. Só que daí com isso ainda não tá pronto, porque eu vou ter que agora, com esse n igual a 19, é como se eu tivesse achado o D19 aqui, ó. O D19 é 100 bilhões. Eu vou ter que ainda identificar, olha, se o n igual a 1 era 1986, o n igual a 2 era 1988, eu pensei, bom, a cada n eu tenho que fazer, tipo, a cada uma unidade de n que eu aumento, eu tenho que aumentar 2 unidades do ano, né? Então, por exemplo, se eu fui para o n igual a 3, do 1 para o 3, foram 2 unidades de n. Então, do 1986, vai ser 4 anos que eu vou ter que colocar. Então, isso vai dar 1992. Então, pensei, bom, do n igual a 1 para o n igual a 19, foram 18 unidades de n. Então, significa que vão ser 36 anos para frente. Então, daí, 1986 mais 36 vai dar 2022, que é a letra C. Vamos fazer considerações. Primeiro de tudo, você precisa entender esse caminho. Pode ser que, no momento da explicação que você está vendo, o seu cérebro fique o tempo todo gastando energia com, meu Deus, mas eu não quero pensar nisso sozinha, meu Deus, eu nunca vou conseguir reproduzir isso, e não sei o que lá. Então, num primeiro momento, se isso aconteceu com você, ignora isso a princípio, e primeiro se preocupe em entender isso aqui, tá? Agora, entendido como a gente fez essa questão, vamos projetar medidas que a gente precisa tomar, providências que a gente precisa tomar para as questões futuras, para que daqui para frente, questões como essa, você não erre mais, tá? Então, vamos a algumas considerações aqui. Primeiro, para a gente conseguir resolver uma questão assim, a gente precisa ter domínio de todos os conteúdos que estão por trás dela. Então, quais são todos os conteúdos que estão por trás dela? Eu acho que ele começa a pegar aqui, ó, PA e PG, tá? E não só PG, PA também, porque até para que você consiga identificar qual das duas que você tá. Então, verifique, faça essa autoanálise, se esse conteúdo ele tá 100% para você, ou se você precisa treinar mais, então, são listas de exercícios de assimilação que você precisa fazer, ou ainda se você precisa de uma explicação do zero, porque você não sabe nada de PA e PG. Então, primeiro conteúdo, que se não tiver domínio, vai travar nessa questão. Depois, o universo de exponenciais. Então, aqui nós temos quais conteúdos? Equação exponencial, lá do início mesmo, para que você aprenda que quando você tem uma equação exponencial, você primeiro saber reconhecer quando você está diante de uma, você saber como que você arruma ela primeiro antes de tentar resolver, depois você saber que a primeira tentativa é igualar as bases, mas que se não deu, tem que aplicar log. Então, isso tudo são conteúdos ali dentro de logaritmos exponenciais que você tem que saber tanto os porquês das coisas, as explicações, como precisa ter treinado em listas de exercícios de assimilação. Isso aqui a gente tem que treinar muito para que o cérebro consiga ter a desenvoltura de enxergar as coisas, tá? Que mais? Aqui no meio, para a gente conseguir resolver, a gente usou muito o conteúdo de propriedades de logaritmos.
Então, esse é outro conteúdo que você tem que saber. Propriedades de logaritmos também. É uma etapa do conteúdo que tem exercícios que tem que praticar. Outra coisa que precisa saber aqui é a definição de logaritmo. Aquele movimento de tentar resolver, pega a base, leva x, coloca igual ao logaritmando. Isso aqui também é uma parte do conteúdo que a gente treina. O que mais que tinha aqui? Esse movimento aqui, ó, que ele não é exatamente, aqui que a gente fez com o 25, ó, que ele não é exatamente um conteúdo novo, mas ele é uma parte de dentro de... Eu acho que está dentro das propriedades esse aqui, que você treina mesmo para saber fazer isso aqui, para ter essa sacada. Então, aqui também, se você precisar, me avise, que aí nós temos as listas de exercícios de assimilação para treinar isso aqui. Que mais? Dentro de logaritmos, notação científica. Aqui não era bem obrigatório, só que se você não soubesse transitar com a notação científica, provavelmente aqui, ó, você iria travar. Porque daí aqui foi uma transição importante que a gente abriu a propriedade e apareceu aquele 25. Se você não trabalha com notação científica, você ia ficar com aquele 250 mil, meu, aí ia virar uma maçaroca ali. Não que fosse impossível, mas não fica tão claro. Tem que saber a notação científica. Deixa eu ver o que mais. Bom, daí, além disso, é mais matemática básica, né? Por exemplo, peraí, deixa eu só ver uma coisa. Tem também propriedades de potenciação. A gente não usou lá tanto aqui, mas é bom saber para ter uma visualização. Mas não usou tanto também. Mas tem matemática básica, né? Equação, multiplicação, divisão com números decimais, aquela coisa toda. Então, isso aqui também tem que estar ok. Veja, então, muitos conteúdos. Além dos conteúdos, aí tem o que seria a técnica de resolução da questão. Fazer esse negócio, isso aqui a gente chama em matemática de parametrização. Você pega um parâmetro e alinha com outro, que aqui a gente pegou essa escala de n igual a 1, 2, 3, e associou com o ano, então fez essa jogada aqui. Isso aqui entra como... Não, ele não é exatamente uma técnica, mas ele entra como o que eu chamo de coleção de elementos do tipo, já vi isso em outra questão. Que isso aqui é o tipo de coisa que se você nunca viu fazendo, você não vai ter essa ideia de fazer isso. Então, na primeira vez, a sensação vai ser, nunca pensaria nisso sozinha. Mas aí agora, você já aprendeu como é, você vai depois repetir essa questão aqui diversas vezes, e numa situação futura, você já tem essa ferramenta, esse recurso para, já vi um negócio assim na outra questão, vou tentar fazer aquilo, tá? Aí também era importante nessa questão essa interpretação inicial a respeito da densidade. Então, isso aqui acabou até explorando de você, de certa forma, até uma coisa meio interdisciplinar de física e química, de você ter familiaridade com esse negócio de densidade. Você saber que, sei lá, densidade, que nem é massa por volume. Aqui era só adaptar para número de transistores ali para centímetro quadrado. Então, se você tem familiaridade com o conceito de densidade, com a fórmula da densidade, você consegue adaptar para cá. Se não, você vai ler isso aqui, isso não vai fazer sentido na sua cabeça. Mas aí vejam que essas outras coisinhas assim, ó, elas são o que eu chamo de elementos desafiadores dessa questão, de você relacionar até com outras coisas, de você ter essa sacada do N, etc. O conteúdo mesmo foram aqueles que eu citei. Então, verifique quais deles que você precisa aprender do zero, quais que você precisa treinar mais, porque se você não alinha isso, não adianta. Por mais que você tenha entendido essa questão aqui e consiga reproduzir essa daqui, se aparecer qualquer coisa, outra questão, mesmo que ela seja bem parecida com essa, você não consegue fazer, se não alinhar bem esse conteúdo.